Nessa aula, você vai conseguir compreender a dinâmica da substituição da farinha de trigo nas receitas sem glúten e veganas. Será uma aula curta, direto ao ponto, para que você entenda o básico e fundamental sobre a substituição da farinha de trigo. O primeiro passo para isso é você conhecer a constituição da farinha de trigo e como esse ingrediente se comporta nas receitas tradicionais, devido às suas características, que são atribuídas ao glúten. O glúten é uma combinação de dois grupos de proteínas, a glutenina e a gliadina, e é considerado essencial para proporcionar estrutura e textura nos produtos, pois a formação de uma massa viscoelástica é uma característica biológica exclusiva do glúten. E afinal, qual é a constituição da farinha de trigo? A farinha de trigo constitui-se de amido, proteína, umidade, hemiceluloses, lipídios, cinzas e pigmentos, que vão proporcionar estrutura, leveza e liga em bolos, pães, tortas e biscoitos. Hoje no mercado não existe uma única farinha sem glúten capaz de substituir a farinha de trigo para proporcionar estrutura, leveza e liga. Existem os mix de farinha sem glúten, que é a combinação de farinha sem glúten com características diferentes, mas complementares entre si. Simples, né? Para substituir a farinha de trigo com perfeição nas receitas, precisamos utilizar farinhas sem glúten que vão proporcionar estrutura, como a farinha de arroz, leveza, como a fécula de batata, e liga. Temos várias opções de farinha sem glúten que proporcionam liga, como a fécula de mandioca, mas o que vai proporcionar os melhores resultados é o psyllium, que não é uma farinha sem glúten, mas sim uma fibra. O psyllium é tão poderoso que, além de proporcionar liga, proporciona também estrutura e umidade às massas. Então você pode estar se perguntando, Carla, quer dizer que eu posso usar um mix bem enxuto, barato, de baixo custo, sem uma infinidade de tipos de farinha sem glúten diferentes para fazer bolos, pães, tortas, biscoitos e tudo mais o que eu queira fazer? Sim, você pode. Você pode utilizar um mix enxuto e barato para produzir o que você quiser. Eu utilizo geralmente um mix simples, composto por farinha de arroz, fécula de batata e o psyllium. Eu adiciono apenas mais um tipo de farinha sem glúten, de acordo com o resultado que quero ressaltar em determinada produção culinária. Para isso é importante você conhecer os tipos de farinha sem glúten que vão proporcionar estrutura, leveza e liga nas receitas. Por isso, eu preparei um material de apoio muito especial dessa aula, onde você vai poder conferir os tipos de farinha sem glúten e suas principais características e funções. E ainda vai poder conferir um mix de farinha sem glúten, que poderá ser utilizado na substituição da farinha de trigo nas suas receitas. Clique no botão logo abaixo dessa aula e faça o download do seu material de apoio. A gente se vê na próxima aula, com conteúdo muito especial.